quatro, mas vocês são o quinto elemento. Vocês participam conosco, vocês não são simplesmente espectadores. E se você acha importante a mensagem que a gente veicula aqui, uma visão de direita, conservadora, deixa o seu comentário, curte, compartilha lá nos seus grupos de WhatsApp, porque assim você faz a nossa voz conjunta, de nós 5, incluindo vocês, chegar mais longe. E vejam só que coisa, a Polícia Federal simplesmente errou o valor da estimativa de desvios que Bolsonaro teria cometido no caso das joias. Fala pessoal, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo ao nosso canal, trazendo aí mais notícias para vocês aí do caso das joias de Bolsonaro, pessoal. PF concluiu errado as informações e eu vou trazer para vocês aqui os esclarecimentos com o Deltan Dallagnol explicando em detalhes para vocês. Mas antes, já quero falar para você, já deixar aqui nos comentários de qual cidade que você está falando, deixa aqui a sua cidade e já deixa o seu like no vídeo. Vai deixando o like no vídeo e compartilhando aí esse vídeo para mais pessoas. Sem mais enrolações, bora pro vídeo, pessoal. Na tarde de hoje, praticamente a imprensa inteira repercutiu que Bolsonaro teria desviado 25 milhões de reais em joias. Vamos dar uma olhadinha o que as manchetes dos principais jornais do Brasil diziam. Eu separei aqui algumas para vocês. Olha aí, ó. A Folha de São Paulo, dizendo: caso das joias, Bolsonaro desviou 25 milhões de joias e presentes, diz PF. Polícia concluiu que o ex-presidente atuou em uma associação criminosa para desviar presentes de alto valor. E aí você vê o card exatamente com a frase: Bolsonaro desviou 25 milhões de reais em joias e presentes, diz PF. 458 compartilhamentos nesse primeiro post aí. Vamos ver agora em seguida esse do UOL que está aí na tela de vocês. Dinheiro de joias ia para Bolsonaro, diz PF. Valor dos kits chega a 25 milhões. As informações constam do relatório final do inquérito da Polícia Federal sobre a investigação, tornado público nesta segunda-feira. É o primeiro a afirmar que o ex-presidente recebeu uma verba desviada dos cofres públicos com simplesmente 851 compartilhamentos junto com a imagem do Bolsonaro, com uma imagem aí dele, né, como triste, preocupado, ou o que for, e as joias, ou inconsolável aí, e as joias do lado. E também o Estadão também fez uma divulgação falando sobre o caso das joias e dizendo: a Polícia Federal primeiro informou que os desvios chegavam a 25,3 milhões, mas depois disse que houve um erro material e que vai mandar a correção ao STF. Procurada, a defesa ainda não se manifestou, agora recentemente, logo antes do Fora dos Autos se manifestou, a gente vai poder falar aqui para vocês, você que nos acompanha vai ter acesso ao que está saindo aqui na última hora. E aí tem o card aí, que você vê, caso das joias, esquema de Bolsonaro desviou 6,8 milhões em presentes, esse já é o valor corrigido aqui que você vê na matéria do Estadão. Como eu disse, né, essa matéria do Estadão já está mostrando então o valor certo, mas no começo da tarde, toda a imprensa brasileira repercutiu que Bolsonaro teria desviado 25 milhões de reais em joias. E aí nas redes sociais a gente vê comentários dos inteligentinhos, né, da esquerda, dizendo o seguinte: ainda bem que Bolsonaro só desviou 6,8 milhões, ufa, que alívio. Você quer alguma prova maior do que essa de que o esquerdismo e a cegueira ideológica cegam, corroem o cérebro das pessoas? Eles simplesmente não entenderam ou não querem entender, porque dizem que o pior cego é aquele que não quer ver. Então eles simplesmente não entenderam ou não querem entender quais são os problemas desse errinho de nada da Polícia Federal, que divulgou um valor de 18,2 milhões de reais a mais acima da estimativa real. Mas vamos explicar aqui os probleminhas desse errinho da Polícia Federal para vocês. Primeiro, o fato de a Polícia Federal ter errado simplesmente o ponto principal da investigação ou sobre o ponto principal da investigação é bastante grave, porque isso é indicativo de uma má qualidade do que está sendo feito ali. É verdade que ao longo do relatório a Polícia Federal tinha colocado um valor correto de uma estimativa das joias de 6,8 milhões de reais, mas a grande verdade é que a maioria das pessoas não vai ler esse relatório da Polícia Federal, não vai lá no detalhe para tirar suas próprias conclusões.
nem vai ter uma bagagem jurídica necessária para entender todos os conceitos jurídicos e técnicos de uma investigação criminal, mas a essas alturas do campeonato, o estrago já está feito. E aí fica a pergunta: se a Polícia Federal conseguiu errar algo tão central para a investigação quanto a estimativa do valor das joias, o que mais que ela errou? Será que isso reflete um erro maior de investigação, um procedimento maior de investigação inadequado? A impressão geral de má qualidade da investigação, pelo menos como um indício, como um indicativo, é claro que a gente vai ter que analisar esse relatório de capa a capa, mas o indício é de que fica ali um cheiro de que não foi bem feita essa investigação. Mas vamos avançar. Em segundo lugar, esse erro, ele passa uma impressão também de um certo direcionamento ou perseguição da investigação, que teria uma conta de chegada, um resultado pré-definido. Claro que um valor maior vai desgastar mais a pessoa, como se os fatos não importassem, o que seria obviamente ilegal, mas não seria inédito se a Polícia Federal, se o Supremo fizesse isso. Porque nós já vimos várias e várias vezes na imprensa os ministros do Supremo Tribunal Federal enviando recadinhos, por os meios dos seus jornalistas amiguinhos, porta-vozes seus na grande imprensa. E a gente viu o STF mandando recados de que o Bolsonaro ele será condenado, sim, e será preso. Mas não agora, porque eles não querem transformar Bolsonaro em um mártir, veja só, mas sim depois do trânsito em julgado da condenação. Nem tem acusação, eles já falam de trânsito em julgado da condenação. Eu vou falar um pouco mais disso na segunda parte da minha análise. Em terceiro lugar, existe aí um prejuízo óbvio para as defesas e para a imagem dos investigados com esse errinho da Polícia Federal, já que a imprensa repercutiu durante o dia inteiro a cifra de 25 milhões. A maioria das pessoas que fica sabendo da notícia só lê a manchete, só lê uma vez. E quem viu as dezenas de manchetes aí originais dos jornais de que Bolsonaro desviou 25 milhões, provavelmente não vai ver a correção feita pela Polícia Federal. A primeira informação, a enganosa, sempre vai bem mais longe do que a informação correta quando ela é oferecida depois para o público. Isso é um fato que qualquer jornalista, que qualquer pessoa que trabalha com comunicação sabe e conhece bem. Ou seja, o que vai ficar cravado na mente e no imaginário, né, na imaginação das pessoas, é que Bolsonaro teria desviado 25 milhões de reais em joias. Quer uma prova disso que eu estou falando agora? A frase 25 milhões, ela estava simplesmente em 9º lugar nos Trending Topics do X, o antigo Twitter, da última vez que eu dei uma olhadinha. Assim como estava lá, Bolsonaro na cadeia com hashtag. Essa cifra mentirosa de 25 milhões de reais está sendo amplamente utilizada para fins de propaganda política da esquerda contra o Bolsonaro, mesmo não sendo verdadeira. Como eu mostrei para vocês, esse erro da Polícia Federal já está sendo instrumentalizado pela esquerda na internet, que colocou entre esses temas mais comentados no Twitter essa frase dos 25 milhões. E vejam aí que existe a mesma espetacularização de processo que a esquerda e os hipócritas garantistas de ocasião criticavam dizer na Lava Jato, mas sem razão, já que os fatos da Lava Jato eram muito graves, envolviam cifras bilionárias. Os fatos saltavam aos olhos, os fatos na Lava Jato eram espetaculares. Como agora a espetacularização do processo acontece com um sinal trocado contra Bolsonaro e figuras da direita, aí a esquerda e aqueles garantistas de ocasião celebram, comemoram, esquecendo das críticas que eles faziam na época da Lava Jato. Só que essa espetacularização ignora um fato, que tanto Bolsonaro quanto os demais investigados não foram nem denunciados, nem condenados, e que tem uma presunção de inocência enquanto a Constituição de 88 for vigente no Brasil. Pelo menos fora do STF, porque lá eu acho que eles têm uma Constituição própria. Por que tanta gente na esquerda e na imprensa esquecem disso? Especialmente quando você trata aí da direita. Não são eles mesmos que dizem que Lula é inocente, Lula não poderia ser chamado de ladrão, mesmo depois de ele ser condenado por corrupção e lavagem de dinheiro em 3 instâncias, e de só ter se livrado porque ele foi blindado por uma manobra política do Supremo? Lembrem que Lula não foi condenado por um triplex, foi condenado pelo desvio de dezenas e dezenas de milhões de reais em corrupção, e a lavagem foi feita por meio de um triplex, mas a corrupção era de dezenas e dezenas e dezenas de milhões de reais. Fica com a gente aqui
que daqui a pouco eu vou fazer a segunda parte dessa minha análise, em que eu vou trazer para você um elemento surpreendente do relatório da Polícia Federal que pode indicar a inocência de Bolsonaro. Com a ressalva sempre importante. Nós defendemos que todos respondam debaixo da lei, todos respondam pelo que fizeram, claro que a coisa tem que ser comprovada, e se for comprovado, todo mundo, direita, esquerda, cima, baixo, a gente não vai passar pano para ninguém. Quem é envolvido em investigações tem que explicar, tem que ser investigado cabalmente até o fim, assegurando-se o direito a todos. Agora, como eu disse, existe um dado já que surgiu, outros dados que indicam aí a possível inocência do Bolsonaro, e a gente precisa, claro, do relatório para chegar às nossas conclusões, olhar tudo o que existe lá, mas já tem isso, e eu vou falar sobre isso na nossa próxima fala agora, no próximo comentário. Ótimo, obrigada, Deltan. Já imaginou se esse errinho tivesse sido causado pela oposição ao governo Lula? O combate a fake news, como é que está em cima, né, da oposição, enfim. Fabi, não surpreende tanto que essa história toda tenha aparecido nessa notícia bombástica hoje, justo logo depois do evento conservador em Balneário Camboriú, o maior evento conservador do mundo, em que Bolsonaro teve grande destaque, Milei teve grande destaque, enfim. Enquanto a gente vê também uma alta do dólar, a gente vê aí comprovado que vai aumentar imposto sobre tudo e mais um pouco. Parece uma grande de uma cortina de fumaça, né? Como é que você avalia essa situação, Fabi? Boa noite para você. Boa noite, Mariana. Boa noite, Deltan. Boa noite, Emerson. Boa noite a todos aqui da nossa audiência. Pessoal, a gente precisa mais do que nunca que vocês curtam, compartilhem, comentem. E nós vamos aqui até dizer coisas que não precisa ser do direito para entender que o negócio está feio. Você falou bem resumidamente, Mari, eu penso exatamente isso, né? Hoje até vi uma entrevista do Eduardo Bolsonaro concedida lá na CNN e ele falou exatamente isso, né? Ele foi perguntado, tentaram espremê-lo e o mais engraçado é que a gente ainda não teve tempo, é engraçado porque é engraçado, o Brasil não é para amador, a gente não teve tempo de analisar com devido cuidado as mais de 2.000 páginas referentes a esses relatórios aí da PF, mas a CNN fez favor, né, de destacar um pedacinho e perguntar para o Eduardo Bolsonaro o seguinte, o que ele achava de uma resposta que o presidente Bolsonaro teria dado, como a resposta foi selva. Ele ficou com aquela cara de desentendido, eu também ficaria, gente, porque isso, você presumir, né, diante de um relatório tão mal feito, já dá para falar isso, porque nem estagiário iria errar esses valores, né? Então, óbvio que das duas uma, ou se confiava que ninguém ia ler esse tipo de relatório, e só para dizer tudo que sai, porque a gente está assim, com muita vontade de ver essas informações jurídicas que estão sendo sonegadas, porque o princípio da publicidade é o que importa no Brasil. Então, quando se abre, levanta o sigilo, nós aqui do direito, os jornalistas e curiosos, nós vamos que vamos mesmo, né? Então, não ia passar, não vai passar. Tenho certeza que tem muito mais coisa, mas não deu tempo realmente a gente ver no detalhe. Mas eu queria aproveitar, inclusive já ler aqui a declaração aí que o Deltan mencionou, da defesa oficial, né, do presidente Bolsonaro. Eu não vou ler tudo, mas vou ler um pedacinho aqui que eu acho importante, né? Que vou lá abrir aspas então para o escritório de defesa do presidente Jair Bolsonaro em relação a esse inquérito. Então, o presente ofertados a um presidente da República obedecem a um rígido protocolo de tratamento e catalogação, sobre o qual o chefe do executivo não tem qualquer ingerência, direta ou indireta, sendo desenvolvido pelo Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, GADH, responsável por analisar e definir, a partir do parâmetros legais, se o bem será destinado ao acervo público ou acervo privado, de interesse público da Presidência da República. Referido gabinete, esclareça-se, é composto por servidores de carreira e que na espécie vinham de gestões anteriores. Então, esse é um ponto bastante importante, gente, porque existe, né, como tudo no Brasil, é tudo muito burocrático, então existe um órgão específico de patrimônio para, então, definir se aquilo é personalíssimo, que tem que fazer com aquele bem, funcionários de carreira. E pelo que eu entendi, foi consultado, duvido que a defesa do presidente Bolsonaro, em 3 páginas, para rebater esses relatórios aí de mais de 2.000 páginas, iria vir justamente com esse ponto aqui apontado. Então, é o que se diz? Não, porque é a verdade. E veja, as narrativas, elas tentam ficar acima da verdade.
porque a gente já está vendo a esquerda dizer o seguinte, porque né, faz aquela comparação. O presidente Bolsonaro consultou sobre o que ele poderia ou não ficar. É óbvio, até o Eduardo Bolsonaro respondeu isso, que o Estado, né, não tem como usar um relógio, por exemplo, joias, são presentes realmente personalíssimos, né, o Estado não tem como usá-los, mas na dúvida foi perguntado, e aí acabam fazendo a falsa equivalência. Mas o Lula não vendeu o relógio dele. Mas o ponto principal aqui é o seguinte, o Bolsonaro não está sendo acusado de ter vendido bens públicos, ele foi acusado de peculato, né, que está nesse indiciamento, que seria desvio. Aonde está o desvio se um órgão aí responsável está apontando que ele poderia vender os bens? Agora, se ele ressarciu o bem ainda, aí tem na figura jurídica que daria, então, talvez um arrependimento eficaz, né, de antes da denúncia, que é o que está acontecendo, ressarcir aos cofres públicos. Então, com qualquer narrativa que queiram dizer, é difícil dizer, olha, a gente não vai passar pano, não é nem questão disso, é questão de realmente olhar para os fatos até o momento apresentados e ver que é realmente uma grande cortina de fumaça para o tempo atual do Brasil. Nós vamos juntar aqui o sucesso do CIPEC, né, com a presença do presidente argentino, que não foi hoje contemplar aí o Mercosul e muito menos o Lula ficou super magoado. Nós temos amanhã a gasolina irá aumentar, isso é fala de campanha presidencial do Lula, né? A gente tem todas as taxas, mas eu acho realmente que é um grande, assim, e muita importância nessa semana, estão votando o que nos importa bastante, que é a reforma tributária, antes do recesso, aquelas leis complementares. Então, talvez, tá, gente? Estão fazendo tudo isso para a gente não olhar para o que realmente importa no Brasil. Se houver desvios nessa monta aqui, não existe monta para a gente calcular, porque é até vexatório para nós, porque tem um vídeo do Lula de 2016 que ele fala de 11 containers de presentes que ele recebeu. Inclusive, ele menciona um trono que ele recebeu. Um trono. Pergunta, trono é presente personalíssimo ou seria um presente de Estado? Né, se isso for verdade, porque realmente eu não acredito nas falas do Lula nem para isso. Né, a gente sabe que para ele se gabar, ele fala qualquer coisa. Então, é muito assim, são dois pesos, duas medidas, isso está ficando descarado. E eu fico muito triste, muito chateada com um órgão como a Polícia Federal. Talvez eles não esperassem que o Alexandre de Moraes resolvesse levantar o sigilo, porque do jeito que estão essas petições, gente, e a conclusão do inquérito, e aí mais uma parte que eu queria ler para vocês da defesa do presidente Bolsonaro, que eu também considero bastante importante, é a seguinte, olha, que ainda cumpre, né, ressaltar que desde que foi noticiado lá em março do ano passado que o TCU, né, havia aberto o procedimento voltado a avaliar a destinação dos bens aqui tratados no acervo privado da Presidência da República, antes mesmo de qualquer intimação ou ciência oficial, compareceu de forma espontânea nos autos e requereu que os referidos bens fosse depositado lá na Corte de Contas, né? Então, aqui está garantido, tem até os documentos apensados falando exatamente isso, né? Que está na Caixa Econômica Federal e que o próprio PGR já havia dado, então, um parecer nesse sentido, e eles acabam destacando também, sobre o qual o Procurador-Geral da República, em agosto de 2023, expressamente declinou da competência para a tramitação da apuração, indicando o juízo de primeira instância em Guarulhos. Então, aqui a PGR já se manifestou em relação a isso. O que disse a PGR? Não é competência nem do STF, nem da PGR. Isso aqui tem que ir para o juízo de primeira instância lá de Guarulhos. E o que aconteceu? Foi ignorado. A gente pode ver uma mudança de comportamento do Gonê, que é o procurador-geral? Podemos sim. Ele pode pedir novas diligências? Pode. Tomara que peça, porque realmente é muito confuso esse relatório da Polícia Federal. Agora, o que realmente não dá para passar pano e que isso no Brasil está cansativo é tudo ser julgado na competência do Supremo, quando o próprio titular, então, da ação penal aqui, no caso, diz que, olha,
a gente pode até discutir, desde que seja no juiz, né, natural, porque estão ignorando esses princípios constitucionais. E esses princípios balizam desde o direito de um ex-presidente da República, que é o presidente Bolsonaro neste caso, como o direito de uma pessoa que está sendo erroneamente colocada a cumprir 17 anos de cadeia, como são os casos daqueles patriotas que, né, não tiveram as suas condutas individualizadas. Então, não se deve abrir mão de princípios jurídicos, porque são eles que nos dão a margem, né, para, então, garantir que todos recebam nada além da lei e nada abaixo da lei, somente o que está na lei. Pessoal, como vocês podem ver, foi um erro gigantesco da PF, né, pessoal? Valor muito astronômico aí em relação ao que de fato é. E a gente vê que se fosse o contrário, a imprensa estaria aí descendo o cacete no presidente Bolsonaro. Pessoal, as informações não param e o que eles mais querem, a esquerda, é prender Bolsonaro a todo custo. Eles tentam achar provas, tentam argumentar, tentam de todas as formas aí para prender Bolsonaro. A gente vê que é uma perseguição política clara, né? É realmente uma perseguição política. Vamos para mais informações, pessoal. E agora, pessoal, olha a cara de pau desse cidadão aqui que está no seu vídeo. José Dirceu, pessoal. Ele que afirma que a primeira grande fake news do Brasil foi o Mensalão. Olha que cara de pau, hein? Vamos ler essa matéria. O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, em uma recente entrevista ao canal Livre da Bandeirantes, fez declarações impactantes sobre sua trajetória política e a controvérsia do Mensalão, definindo-a como a primeira grande fake news do Brasil, alegando ser uma vítima de injustiça política. Dirceu expressou suas aspirações futuras e discutiu sua visão sobre a política atual. Segundo o ex-ministro, o escândalo do Mensalão foi uma estratégia utilizada para impedi-lo de seguir uma carreira política ascendente, possivelmente alcançando a presidência algum dia. Ele argumenta que foi um alvo político crucial, dada a sua relevância e proximidade com o então presidente Lula. Olha que cara de pau, pessoal. Governo Lula, né, soltando todos aí, todos do Mensalão, todos os corruptos soltos aí na maior cara de pau. E o cidadão brasileiro, né, tem que assistir isso aí de camarote. Olha que vergonha o país que a gente vive, pessoal. Vamos para mais informações. E agora, Lula, né, com uma dor de cotovelo, chorando pelos cantos, revolta com a ausência de Milei na cúpula do Mercosul e diz uma bobagem imensa. Num evento chave para as negociações de integração regional, a cúpula de líderes do Mercosul, que se realizou na segunda-feira em Assunção, no Paraguai, contou com a ausência do presidente da Argentina, Javier Milei, gerando críticas do líder brasileiro Lula. Lula destacou a importância da presença de todos os líderes na cúpula, pontuando a estranheza e o desapontamento com a falta do colega argentino. É triste para a Argentina que seu presidente não participe de uma reunião tão crucial. Quem perde é quem não vem, comentou o presidente brasileiro. Por que a ausência de Milei foi tão mal recebida? Analisando as palavras, Lula não apenas destacou a ausência como um revés para a Argentina, mas também a descreveu como uma bobagem imensa. Segundo ele, atitudes como essa dificultam o progresso em discussões fundamentais relacionadas ao bloco econômico sul-americano. Na verdade, são propostas, né, ideologias e políticas diferentes entre esquerda e direita. Por isso que não dá certo, né, pessoal? Não é à toa aí que Milei não quer bater de frente aí com o Lula, né, pessoal? Pessoal, essas são as informações do vídeo. Espero que vocês tenham gostado.
Já vai deixando nos comentários de qual cidade que você está falando. Deixa o like se você não deixou o like no vídeo. E se inscreva gratuitamente se você não é inscrito em nosso canal. Eu vou ficando por aqui. Mais tarde tem vídeo novo no canal. Um forte abraço e te espero no próximo vídeo.